Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno. Estamos aqui com mais um vídeo aí de um novo rumor aí que vem surgindo aí no mercado aí do futebol brasileiro. E esse nome aí é o Johnny Cardoso, né? Seu nome completo é João Lucas de Souza Cardoso. Nasceu dia 20 de setembro de 2001 em Danville, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Filho de pais brasileiros. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, passou a maior parte de sua infância e adolescência em Santa Catarina, no Brasil, onde ele começou a jogar futebol e tendo sua formação aí no Internacional, onde ele foi profissionalizado e explodiu aí para ser um potencial aí dos volantes do futuro do futebol. Um resumo rápido aí do jogador: ele é um primeiro volante, um volante defensivo e também é um meio-campista central, aí, podendo jogar como camisa 8 às vezes. O seu pé dominante é o direito, ele é destro e ele tem uma altura de 1,86 m. Seus pontos fortes são alta intensidade física, desarmes e interceptações, passes progressivos, posicionamento, duelos aéreos ganhos, agressividade sem perder compostura e capacidade de quebrar linhas, seja na condução da bola ou em passes verticais. No Brasil, ele atuou mais como box-to-box com chegadas no setor ofensivo, e na Europa, hoje, ele é um volante mais posicional e defensivo com foco no equilíbrio. Aos 24 anos, Johnny Cardoso é um dos maiores sucessos aí de uma geração exportada dos Estados Unidos. Formado no Brasil, consolidado na La Liga, jogando hoje em um dos 3 melhores times da Espanha, ele tem tudo aí para ser um pilar da seleção norte-americana aí na Copa do Mundo de 2026, que vai jogar em casa. É um volante de elite aí na Europa que tem tudo para continuar na elite por muitos anos. Seu valor hoje de mercado ele gira em torno de 22 milhões de euros, segundo o Transfer Market. No Internacional, onde ele atuou de 2019 até 2023, Johnny estreou no time principal do Inter em 2019, aos 17 anos, começando bem novo, né? Em meio a uma transição do clube, rapidamente ganhou espaço em 2020, quando o Internacional chegou a brigar pelo título do Brasileirão naquela temporada, terminando em segundo lugar. Acho que muitos lembram, né, do Internacional perdendo o campeonato na última partida contra o Corinthians. Ele se destacou como um volante completo naquele primeiro momento, forte na marcação, com boa leitura de jogo, capacidade de saída de bola limpa e intensidade física impressionante para a idade. No Internacional, ele acumulou 144 jogos, jogando Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Estadual e Sul-Americana. No final da sua passagem pelo Internacional, ele somou 6 gols e 6 assistências. Ele era o típico primeiro volante brasileiro, né? Jogando com uma intensidade física muito forte. Protegia a defesa com desarmes e interceptações, uma média alta de 1,7 desarmes por jogo, mas também avançava em transições rápidas, muitas vezes chegando na área adversária e fazendo finalizações também de média a longa distância em alguns momentos. Ele era muito agressivo na disputa da bola, também com bom passe vertical para saída de jogo, ajudando na capacidade de quebrar linhas daquele Internacional. Ele se beneficiou muito em sistemas como o de Odair Hellmann, depois passou pelo Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, e muitas vezes ele também atuava como um pivô único defensivo e muitas vezes também com uma dupla de volantes, com ambos ajudando na defesa e chegando ao ataque. A partir de 2021 ele foi uma peça muito importante no time principal do Internacional, tendo até uma campanha que chegou às semifinais aí da Libertadores. Ele também tinha uma alta taxa aí de passes certos, cerca de 85% desses passes eficientes. Em janeiro de 2024, ele foi transferido para o Real Betis, da Espanha, por um valor de 6,3 milhões de euros. Muitos colorados na situação chegaram a reclamar achando que o valor era baixo pela qualidade do atleta. No Real Betis, ele atuou de janeiro de 2024 até metade do ano passado, julho de 2025. Johnny se adaptou rapidamente ao futebol europeu, mais tático e com menos espaços,
e estreou em 21 de janeiro de 2024 contra o Barcelona numa derrota por 4-2, mas logo virou titular indiscutível no meio-campo de Manuel Pellegrini. Na temporada 23-24, que ele só atuou metade, né, da temporada europeia, ele somou os 19 jogos, sendo 17 da La Liga, terminou a temporada com 1 gol e muito elogiado pela boa solidez defensiva. Na temporada de 2024 e 2025, onde ele pôde jogar a temporada completa pelo Betis, ele terminou com 46 jogos, 28 na La Liga, terminou a temporada com 4 gols e 1 assistência. O Betis terminou aquela temporada em sexto na La Liga, chegou à final da UEFA Conference League. Johnny foi importante nessa temporada, com atuações de alto nível. Na UEFA Conference League perdeu apenas 2 jogos no torneio. E ainda em 2025 ele teve o seu contrato renovado aí até 2030, mostrando confiança do clube no jogador e que ele estava fazendo um bom trabalho no Betis. No total, pelo Betis, ele terminou aí com 65 jogos, 5 gols e 3 assistências. Seu estilo evoluiu na Europa, mais posicional, com maior ênfase no setor defensivo, muitas interceptações, passes progressivos a partir da defesa, duelos aéreos vencidos, cerca de 62% aí de duelos aéreos vencidos. Ele aparece aí entre os tops de ações defensivas, sendo o segundo melhor volante em interceptações. Tem toques de bola sólidos e construções em transições. Ele se tornou um box-to-box mais defensivo, com não muitas chegadas ao ataque, mas muito importante na hora de fazer gols de cabeça ou tentar alguns chutes de fora. Pellegrini também às vezes usava como único volante defensivo ou muitas vezes numa dupla de volantes aí revezando aí, né? Às vezes um defende mais, o outro ataca, né? E foi muito valorizado aí pela sua intensidade e agressividade sem bola, né? Sem fazer muitas faltas. De julho de 2025 até o presente momento, o jogador se encontra aí atuando pelo Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid pagou cerca de 30 milhões de euros mais bônus aí pela contratação do atleta, assinando até junho de 2030. A transferência foi vista como um upgrade natural do jogador depois da boa uma temporada e meia que ele fez no Real Betis. E ele foi para um time onde o treinador Simeone adora volantes intensos e disciplinados e com capacidade de pressão alta, como é o caso do Johnny. Na temporada de 2025 e 2026, até o presente momento, ele soma 14 participações em jogos, com 8 participações na La Liga, jogando 3 partidas de Champions League, 2 de Copa del Rey e uma da Supercopa da Espanha. Até o momento ele não fez nenhum gol, nem deu nenhuma assistência, mas ele vem somando cerca de 800 minutos aí, já jogados aí na temporada. Ele começou como reserva, mas vem ganhando os minutos progressivamente. Um exemplo disso é que ele participou aí, teve um bom jogo aí recentemente, jogando quase o jogo inteiro, numa vitória contra o Mallorca por 3-0, onde teve uma participação muito sólida nesse jogo. No SofaScore, ele tem uma média de notas aí de 7.03, com destaques para 2.3 desarmes por jogo, 0.9 interceptações e 88% dos passes certos, sendo 16.3 passes por jogo no campo de ataque. No estilo cholista, Johnny se adapta bem, atua como um volante defensivo, com foco na marcação homem a homem, na pressão alta e na roubada de bola e criação de transições rápidas. Ele tem mostrado uma boa leitura para antecipações, mas ainda busca mais regularidade ofensiva no time do Atlético de Madrid. Métricas defensivas seguem, mesmo assim, mesmo sendo reserva, ele segue com métricas defensivas altas, mas com um ataque limitado. Aos 24 anos, ele é visto aí pelo Atlético de Madrid como um jogador de longo prazo para ser um titular fixo na equipe. E além de ser um bom jogador, ele também tem participações internacionais. Ele optou em jogar pela seleção americana, apesar das raízes brasileiras.
Ele estreou em 2020 aí pela seleção norte-americana aos 19 anos. E até o presente momento ele soma também 22 jogos aí pela seleção norte-americana sem nenhuma participação em gols ou assistências. Ele participou aí da conquista da CONCACAF Nations League 2024 e foi vice-campeão aí da Gold Cup 2025. É uma peça importante do ciclo dos Estados Unidos para essa Copa do Mundo que vem chegando aí agora no meio do ano, e especialmente pela experiência europeia. Agora falando um pouco dos rumores aí que vem circulando do jogador, rumores recentes ligam o jogador ao Palmeiras, alguns rumores agora no início de fevereiro, surgem algumas fortes especulações aí do nome do jogador no mercado brasileiro, que foi oferecido ao Palmeiras por empréstimo. O Atlético Madrid, vendo que o jogador não vem sendo titular absoluto, devido à concorrência e adaptação gradual, estaria aberto a uma concessão temporária do jogador para dar mais minutos ao atleta de 24 anos, especialmente visando a Copa do Mundo aí que vem se aproximando. Setoristas e outros jornalistas relatam que o nome do ex-Inter foi oferecido ao Verdão nos últimos dias, junto com alguns outros clubes brasileiros. O Atlético topava o empréstimo, e o Palmeiras, vem buscando reforço no meio-campo, chegou a sondar a situação. No entanto, fontes mais recentes indicam que o negócio é improvável. O Palmeiras não considera a posição de volante como prioridade na atual janela. Muito disso pela contratação do Marlon Freitas, que também pode fazer essa posição, por mais que algumas pessoas não gostem que ele jogue como primeiro volante, mas ele tem toda a capacidade de fazer essa função, e vem se ligando muito também no Palmeiras o atleta Fabinho aí ao fim de contrato, e até o mesmo Casemiro também vem sendo especulado no Palmeiras, que também vem tendo o seu contrato a se acabando aí no Manchester United no meio desse ano. Mas também o próprio Johnny e o seu staff parecem preferir ficar na Europa para ganhar experiências e minutos no Atlético de Madrid. O jogador deseja se firmar no futebol de elite e prefere ficar no clube mesmo que tenha uma Copa do Mundo aí se aproximando em casa. Por enquanto, qualquer especulação dele no futebol brasileiro é só rumor, não há nenhuma negociação avançada, seja com o Palmeiras ou qualquer outro clube. E ele vem agradando no futebol espanhol. Esse aí é um resumo aí do atleta Johnny Cardoso. É um jogador muito bom. Falando especificamente de Palmeiras, da volância palmeirense, iria depender muito do que o Abel gostaria em campo. Se ele gostaria de um atleta mais firme defensivamente, ou se ele gostaria de um atleta que ajudasse um pouco mais na construção, que é o caso do Marlon. Mas ele poderia vir tranquilamente tanto para ser titular ou para ser uma reposição, ou jogar junto com o Marlon no meio-campo palmeirense. Diga aí nos comentários o que você acha do jogador, se você gostaria do seu time. Os palmeirenses aí acharam um bom nome, gostaram de outros. Eu posso dizer tranquilamente que esse jogador é melhor que o Emiliano Martínez, é melhor que o Aníbal Moreno. Não digo que é melhor que o Marlon Freitas, porque tem características diferentes, apesar de jogarem na mesma posição. Diria que eles seriam muito bons atuando juntos, inclusive. Mas diz aí nos comentários o que você achou do jogador. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Sejam bem-vindos ao nosso novo canal Scout FC. Valeu, falou!